Aí eu olhava dentro da palavra, a primeira coisa que me veio à mente, eu começava a olhar para a igreja. E eu olhava essa família linda que aqui está. E eu começava agora, no particular, e perguntava, questionava Deus em algumas questões acerca da família. E eu começava a perguntar a Deus, e de repente veio o nosso presbítero Gabriel, e citou um pequeno comentário em cima disso aí. Família são os alvos mais atacados nesse século XXI. Hoje você vai ver que o alvo para derrubar a igreja é derrubando lares, é derrubando família, é dividindo filhos, é destruindo casamento. Porque se a família ela não vai bem, a adoração a Deus também não vai bem. Não adianta alguém falar, eu não estou bem em casa, e vai chegar aqui e deixar Deus usar, isso é mentira. Se não estiver bem em casa, não está bem com Deus. Há uma conexão espiritual entre Deus e o homem. E eu começava a perguntar a Deus, por que tanto a igreja é alvo de ser atacada? Por que mais sofre ataque na face da terra? Não é tantos solteiros, não é tantos aqueles que estão sozinhos, não, mas são famílias. E o Senhor falava comigo, porque família é plano meu. O Senhor falava, família é propriedade particular, é pouco peculiar. E eu começava a falar com Deus, então começa a trabalhar em prol das famílias. Então começa agora, como diz aí o ditado, blindar as famílias. Começa, Deus, agora a cercar com muralhas de fogo famílias. Senhor, não deixe que famílias venham a ser atacadas. E de repente eu olhava para essa passagem e eu confesso aos irmãos que hoje nem pegar na Bíblia eu peguei. E de repente, logo na hora de ir para o culto, minha esposa falava comigo, hoje você vai pregar hoje. Nossa, é hoje, é hoje. E eu perguntava ao Senhor, o que eu vou falar? Aí o Senhor falava comigo, simplesmente você não vai falar, mas eu falarei através de você. Glória a Deus. Aí Deus me dava essa passagem de Adão. Para quem conhece, tem uma criança já sabe a história de Adão. Adão e Eva no paraíso, todo mundo conhece. Você vai falar com uma criança, é um casal lá que Deus colocou no meio do jardim. E esse jardim chamado Éden, que significa paraíso, lugar onde ali havia, vamos dizer, a vida eterna da parte de Deus sobre aquele jardim. Lugar ali onde Deus estabeleceu uma conexão particular com o homem. Deus agora ele vai criar o homem depois da terra ser degradada, depois da queda catastrófica, do impacto que a terra sofreu ao ser destruída. Deus agora vai restaurar a terra. E Deus agora vai colocar ali uma família para tomar conta da terra. Eu quero chamar a sua atenção essa noite acerca dessa mensagem e também da responsabilidade que Deus colocou sobre a família. Família não é simplesmente juntar um homem e a mulher, ter filhos e viver uma vida conforme a sua legalidade, não. Família é uma responsabilidade a entregar a Deus conforme uma tarefa que Ele entregou na sua mão. Família também será o alvo cobrado de Deus, a responsabilidade estabelecida na terra. Deus agora vai criar um homem chamado Adão, capítulo 11, 1, verso 26, do próprio livro de Gênesis. Deus é único, a Trindade Santa, e vai dizer assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A imagem de Deus na forma física e a semelhança de Deus na imortalidade. Então dá para entender que o Criador não fez qualquer coisa. Dá para entender que o Criador não fez simplesmente um boneco de barro. Dá para entender que o Criador não fez uma coisa chamada homem, mas Deus fez uma coisa conforme a sua imagem e a semelhança. Deus fez a maior obra-prima de toda a história da humanidade.
Deus fez uma coisa que teria um maior valor, aleluia, porque era feito sobre a sua mão. Deus fez uma coisa que à vista ninguém daria nada, mas Deus falaria: esse tem o maior valor, porque foi criado da minha mão. Deus agora vai criar um homem chamado Adão, e Deus vai colocar uma responsabilidade sobre ele. Deus vai dizer: olha, pois bem, Adão, a terra ela está criada, a terra está formada, você vai ter domínio sobre todos os animais da terra, você vai ter domínio sobre todos os peixes do mar, você vai ter domínio sobre todo o jardim que há que criei. Deus agora vai criar cada casal de animal e colocar sobre a liderança de Adão. Dá para entender que Adão seria aquele que iria reger a humanidade, evangelista aqui não. Dá para entender que Adão seria aquele que teria o governo sobre a raça humana. Aí muitas pessoas têm a maneira ilógica de pensar, dizendo que se Adão não pecasse, se Eva não pecasse, eu não nasceria ou não estaríamos aqui. Isso é conversa fiada, porque antes da queda de Adão, antes de Deus até mesmo criar Adão, Deus já sabia que você estaria aqui, porque antes de Deus criar o homem, Ele como onisciente, Ele sabia que o homem ia cair, mas Ele sabia que hoje você estaria aqui. Deus, Ele saberia que Adão poderia até não cair, mas Deus estabeleceria uma conexão comigo e com você aqui nesta noite. Aí vem aquele porém. A Bíblia vai dizer que Adão, ele vai olhar, meu pastor presidente, toda a terra. Que coisa mais linda, que coisa mais bonita que Deus criou. Mas dentro do teu coração ainda faltava uma coisa. E a Bíblia vai dizer que Adão, em toda a sua existência, ele vai olhar para cada casal de animal, e ele vai começar agora a perguntar a Deus: meu amado irmão Diego, mas Senhor, por que que cada casal de animal, ele tem a sua companheira? Adão começa agora a observar, se Deus cria um casal de animal, se Deus cria um casal de cada criatura vivente, de cada ser vivente, aí começa agora a curiosidade de Adão em perguntar: por que que eu estou sozinho? Por que eu não tenho minha disjuntora? Adão começa agora a se sentir só. Adão começa agora a se sentir vazio fisicamente. E ele começa agora, eu acredito, a perguntar a Deus. A Bíblia não nos vai nos relatar sobre esse fato, mas eu acredito com aquela comunhão, aquela conexão que ele tinha com Deus, ele vai perguntar ao Criador: por que que eu estou sozinho? Por que que eu não tenho a minha disjuntora? E a Bíblia vai dizer que Deus agora, ele vai fazer Adão cair num profundo sono. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele tira agora de uma das costelas de Adão a sua companheira. Deus agora vai colocar agora uma disjuntora, e essa disjuntora agora seria aquela que diria para o seu marido: se ele caísse, ela estaria ao lado dele. Essa seria agora que diria para o teu companheiro: olha, eu estou contigo para o que der e vier. Essa seria aquela que diria para o seu companheiro, em votos perpétuos e eternos, dizendo: eu serei contigo na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, eu jamais vou sair do seu lado. Essa seria aquela que diria: Deus lhe criou para ficar ao seu lado. Essa seria aquela que, se o homem tivesse desanimado, traria alegria para a sua vida. Observa agora que nos tempos de hoje não é assim. Vivemos em época que a Bíblia vai dizer que muitos homens, pela sua própria hoje consciência, eles tratam mulheres como se fossem tirados da sola de seu sapato. Observe que a primeira coisa que Deus tirou de Adão foi da sua costela. Deus criou a mulher para viver ao seu lado.
criou a mulher para governar ao seu lado. E a Bíblia vai dizer que Deus agora cria uma família. Deus agora vai criar uma conexão com a família. E observa, meu amado, que nessa conexão Deus agora vai dar uma responsabilidade a Adão. Adão vai tomar conta do jardim. Adão vai tomar conta do paraíso. E Adão agora seria aquele que daria exemplo em governar a sua casa. Deus agora tinha estabelecido uma família. Deus agora tinha estabelecido uma igreja no jardim do Éden. Igreja essa que a própria lei agora, Deus ele vai criar e colocar aplicadamente no coração de Adão. Mas que lei é essa? A lei podemos saber que ela foi criada não no Sinai. A Bíblia vai dizer que a lei ela foi oficializada no Sinai. Mas a lei ela foi criada, para quem conhece a Bíblia, ela foi criada desde o jardim do Éden. Mas evangelista, que lei é essa? Era uma lei chamada lei nata, que no original significa lei implantada dentro do coração do homem. Mas que lei é essa? É uma lei que Deus disse para o homem: olha, você está vendo aí, Adão, todas as frutas e flores que tem no meio do jardim. De tudo você vai poder comer. De tudo, meu presbítero Gabriel, você vai usufruir. Menos da árvore que está no meio do jardim, chamada árvore também do conhecimento. A árvore onde o homem abriria os olhos e conheceria o que era o bem e o que era o mal. Não daria para entender, meus queridos e amados, que Adão, ele tinha uma responsabilidade com Deus. Mas que responsabilidade é essa? Evangelista Josimar, Deus agora, ele vai dar a Adão a responsabilidade de cuidar do jardim, de cuidar da sua vida espiritual com Deus. E a Bíblia vai dizer no capítulo 3, e no verso 8 do próprio livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que havia uma aliança com Deus, estabelecida com Adão, missionário Edilene, ao ponto da própria Bíblia dizer que Deus descia do céu pela virada do dia. Ou seja, toda tarde Deus descia do céu agora e colocaria agora ordem no meio do jardim. Deus agora, vamos dizer que ele desceria do céu e prosearia no seu tempo de comunhão com o homem. Deus agora, quem sabe, desceria do céu, mas para que todas as tardes Deus desceria do céu, aleluia, para prosear com Adão no meio do jardim. Eu acredito que era Deus dizendo para você: está tudo bem, Adão, o jardim está tudo conforme aí, as minhas ordenanças está tudo indo bem. E Deus descia toda vez nesse mesmo incessantemente. Deus agora todos os dias descia para ver como é que estava a situação de Adão. E a Bíblia vai dizer que tudo era perfeito, que tudo era maravilhoso. O homem ele vivia no estágio chamado estágio de inocência. Nunca conheceu o pecado, nunca conheceu a desobediência, nunca errou, nunca conheceu a morte, nunca chorou, nunca sofreu, nunca soube o que é a solidão de Cristo. Essa é a terra que Deus tem preparado para nós. Adão tinha tudo no meio do jardim. Adão não precisava trabalhar, Adão não precisava fazer serviço braçal forçado, mas ele tinha a responsabilidade de trabalhar, que era tomar conta do jardim. As coisas melhores do paraíso estavam disponíveis para Adão. O melhor da terra de Deus estava para aquela família. O melhor de Deus para aquele casal usufruir estava lá. A melhor da saúde para aquela família estava ali. O maior do espiritual estava sobre aquele jardim. É isso que Deus tem preparado, meu irmão, para a sua vida. É isso que Deus tem preparado para a sua casa. Deus não quer você em sua casa num momento de tristeza.
Deus não preparou você aqui para você sofrer. Deus não preparou aqui você para a solidão. Deus não preparou você aqui para o sofrimento. Deus não preparou você aqui para a dor. Mas há uma terra de Deus esperando você. Há um jardim, há um paraíso de Deus esperando pela tua casa, meu irmão. Há um projeto de Deus sobre a sua família. E a palavra de Deus para você hoje: não abra mão dos preceitos de Deus para a sua vida e para a sua casa. Porque eu costumo dizer que para as famílias hoje, o mais fácil é abrir mão e separar do que lutar. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. É mais fácil. Mais fácil hoje, como uma família entra em crise, parece que a saída mais fácil é cada um para o seu canto. Mas para Deus, o jeito mais fácil é pelejar pela sua casa. Aleluia. É lutar pela sua família. É lutar pelos teus filhos. É não aceitar que palavra de maldição venha contra a tua casa. É não aceitar que palavras de afronta venha sobre a tua família. Aleluia. Deus criou você e a sua casa para a eternidade. Deus não criou você um para um canto e para o outro, não. Deus criou você para dar a mão aos teus filhos, a tua esposa, ao teu marido, e subir para o céu de Deus que espera. Deus criou eu e você para comunhão eterna, meu irmão. E essa cobrança, diz a Bíblia, que Deus ele vai requerer da nossa mão. Sim, sim, pois bem. A Bíblia vai dizer que nessa virada do dia, Deus agora vai descer para conversar com Adão. Novamente naquele propósito, vamos dizer que era um culto. Sim, era um culto. Deus agora vai dar ao homem uma responsabilidade chamada avodar. O que é avodar? Avodar é uma palavra multissimultânea e múltipla, que se divide em 4 frases, que significa culto, adoração, serviço e emprego. O que significa isso, evangelista Neucimar? Significa que Deus deu a Adão, primeiramente, a obrigação da comunhão. Adão era obrigado a não pecar contra Deus. Deus deu a Adão a responsabilidade da comunhão perfeita. Deus deu a Adão a oportunidade da adoração. Isso é culto. E a palavra serviço e emprego era Deus dizendo para Adão que além da adoração, além dele conduzir a sua casa, além dele conduzir a sua família a Deus, Adão teria como homem a responsabilidade de reger a sua casa. O homem teria a responsabilidade de governar a sua casa. O homem teria a responsabilidade e a obrigação de ser o provedor da sua casa. É por isso que você vai entender que quando o homem ele desanima, a sua casa desanima. Quando o homem desfalece, a sua família desfalece. Quando o homem agora ele para, a sua casa chega ao momento de parar. Isso não é machismo, isso é uma conexão criada entre Deus e o homem. Era Deus dizendo para Adão: você é obrigado a me adorar, porque foi para isso que eu te criei. E você é obrigado a cuidar da sua casa. Você é obrigado, aleluia, meu Deus do céu, a manter o teu lar. Você é obrigado, Deus dizendo, a ser exemplo para a tua esposa. Era Deus dizendo: você é obrigada a ser exemplo dos teus filhos. Essa é a função de Deus e obrigação para o homem. Isso não é palavra de correção e nem desfazendo de ninguém. Isso
Isso é onde começa a igreja de Deus. Isso é onde começa a conexão de Deus. A adoração de Deus começa dentro de uma casa. A adoração a Deus começa dentro de uma família. E essa família, para ser bem sucedida, como o presbítero Gabriel disse, ela tem que estar dentro do paraíso de Deus. Essa família, para ter bem sucedimento, meu evangelista que ama, ela tem que estar nos padrões de Deus. Ela tem que estar no regime de Deus. Ela tem que estar na obediência de Deus. Mas para isso é necessário que Adão, aleluia, ele venha governar a sua casa. É necessário que Adão, ele venha ter a conexão com Deus. É necessário que a comunhão de Adão não venha se perder. Porque quando Adão perde a conexão com Deus, duas coisas Adão vai perder. Adão vai perder a sua casa e Adão vai perder o paraíso de Deus. Aleluia. Deus agora vai descer e vai procurar o homem. Por que, evangelista, que Deus agora vai descer novamente? E vai procurar o homem no jardim. É porque Deus fez uma aliança com ele. É porque Deus fez uma aliança com a família. E uma coisa que Deus não abre mão, queridos, é a família. Uma coisa que Deus não abre mão é os lares. E esse é o motivo que incessantemente famílias são atacadas. Mas enquanto famílias são atacadas, meu irmão, enquanto alguém pensa que famílias vão ser destruídas, aí Deus se levanta agora com um projeto de reconciliação. Quando Eva pecou, Adão pecou, a antiga serpente, presbítero Gabriel olhou para Adão e Eva falou: agora acabou os planos de Deus, agora acabou a família. A antiga serpente olhou: agora acabou a igreja. Aí vem Jesus com um plano de reconciliação. Canta ao homem a nova oportunidade de voltar para o paraíso. Oh meu Deus do céu, quando a serpente pensou, a família agora vai se dividir, Deus entra com um plano de reconciliação para unir a família novamente. Elevachura vai calabachar. Aí Deus agora vai procurar Adão. Adão, Adão, aonde estás? Meu amado, percebe, olha aqui, como diz o presbítero Gabriel, olha aqui cá. Percebe uma coisa aí. Quando Deus agora, no capítulo 3, do verso 9, ele vai chamar Adão no jardim. Percebe-se que Deus agora não vai chamar Eva, vai chamar Adão. Aí alguém vai questionar: pera, mas quem pecou foi a Eva. Quem errou primeiro foi a Eva. Quem foi enganada primeiro foi a Eva. Deus vai chamar Adão. Adão agora está atrás de um monte de árvore, se escondendo. Porque quando o homem erra, quando o homem desobedece, o primeiro sentimento que vem no coração do homem é uma coisa chamada medo. Já viu quando você faz alguma coisa que está errado, você olha e rapaz, mostrei que fiz besteira, fiz merda. Você quer ver no seu serviço quando você faz alguma coisa errada ou quebra alguma coisa? Rapaz, te dá aquele calafrio: rapaz, esse negócio é caro, quebrei, e agora? A primeira coisa que vai vir na sua mente é o quê? A consequência pelos atos que você cometeu. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Aí Adão agora vai se esconder. O interessante é que tinha tanto lugar para Adão esconder, e Adão vai
se esconder logo entre as árvores do jardim. Entre árvores do jardim. Eu comecei a questionar meu presbítero Gabriel, por que árvores? Árvore é feita de quê? Árvore é feita de quê? Madeira. Madeira simboliza o quê? O homem. Era Deus dizendo: o homem estava escondido atrás de si mesmo. Aleluia! E como é que o evangelista que o homem se esconde atrás de si mesmo? É quando ele transgride contra o Criador. E o Criador vai procurá-lo. Ao invés de se apresentar ao Criador, ele se esconde. Ele foge. Ele corre. Ele vai para trás de um monte de árvore. Mas Deus vai lá procurar o homem. Adão talvez poderia dizer, meu amado Diego, eu vou me esconder, porque se Deus me achar, Deus pode até me matar. E ele vai se esconder. Mas como de Deus ninguém se esconde, Deus vai procurar o homem, mesmo dentro de si mesmo. Glória a Deus! Mesmo que se o homem não se arrepender, Deus vai entrar dentro do homem, vai fazer uma transformação e fazer ele novamente voltar para ele. Adão, por que você se escondeu? Duas coisas que Adão vai pegar. Senhor, eu tive medo. E eu tive vergonha, porque eu estava nu. Deus vai perguntar, não, mas quem foi que disse que você está nu? Aí, se Deus fosse um camarada irônico, dizia: ué, toda vez que eu desço no paraíso na virada da tarde, qual era a roupa que você estava vestido agora? Era Adão criando uma barreira para tentar ocultar a conexão quebrada com Deus. Deus! Porque confessar para Deus não é vergonha. Nós somos limitados. Deus, ele vai nos procurar a cobrar a responsabilidade que foi sobre nós de qualquer jeito. Vai. Eu tive medo. Medo. Então você desobedeceu e tocou onde não era para tocar. Percebe que eu entendo nessa forma de contexto que Deus, eu acredito, claro que toda ação tem sua reação, mas eu acredito que Deus não foi até Adão para tirar ele do paraíso, não. Deus não foi até Adão para punir ele, não. A cobrança viria. Deus não foi até Adão para expulsar ele do paraíso, porque ele desobedeceu, não. Porque ele pecou? Não. Quem pensa desse jeito? Deus, sendo fogo consumidor, também é amor. Ele sabia que Adão iria desobedecer. Está vendo aqui na Bíblia? Vou dizer, vou botar perto da minha filha aqui. Vou falar com ela, não pega. Eu sei que ela vai pegar. Eu pego, vamos dar na suposição. Presbítero Gabriel, meu filho, eu falo aqui, ó, não toca nessa vida. Porque se tocar, como diz o pastor, vai dar ruim pra você. Mas eu sei que o homem
Ela é levada com um sentimento chamado obstinação. E esse é responsabilidade em produzir a curiosidade. Eu sei que aqui dá choque. Mas muitas vezes eu vou meter a mão ali para saber qual o grau de voltagem que vai sair daqui, não vou desobedecer. Aí eu vou tomar um choque, o pai vai dizer, tá vendo? Eu falei para você não meter a mão ali. Aleluia. Era Deus dizendo, tá vendo? Eu falei para você, me dá ouvido. Aleluia. Glória a Deus. Aí agora o pai vai me bater. Eu vou me esconder. O filho, quando aplanta, a primeira coisa que ele faz é correr. Ele corre logo pro lado da mãe. Espírito Santo. Ele sabe que o pai vai chicotear. Tem caso diferente. Minha filha, quando aponta, corre pro lado do pai, porque o pai morreu. Porque sabe que a mãe vai sapecar. Mas é o medo. E às vezes não há essa necessidade. É assim, sim. Deus sabia que Adão pecaria, que a Eva pecaria. Mas o que muitas vezes Deus espera do homem é um ato chamado ato de confissão. Aleluia. Para que haja o perdão e a sua transgressão seja apagada. Mas hoje é mais provável, é mais fácil o homem se esconder, se ocultar, do que confessar a sua desobediência. Não é curso de doutrina não, tá? É família. Meu Deus. Quem dá doutrina é o pastor, quem corrige é Deus. É Deus dizendo, eu dei uma responsabilidade sobre a tua casa. É Deus dizendo, principalmente para os maridos, eu depositei sobre teus ombros a responsabilidade da confiança de comunhão comigo e levar a tua casa até o jardim do Éden. Calabachura, calabachura. É Deus dizendo para os maridos que a questão, não abra mão da sua casa. É Deus dizendo para os homens que a questão, não abra mão daquilo que Deus depositou sobre a sua confiança. É Deus dizendo que aquilo que eu entreguei na sua mão aqui embaixo, você vai ter o galardão lá em cima daquilo que eu depositei sobre você. Deus criou o homem para a eternidade, meu irmão. Aí tem gente falando aí, Deus me criou para sofrer, para decepção. Deus me criou, tem gente comparando dizendo, Deus me criou para essa vida. Não, Deus me criou para essa vida, não, Deus criou você para aquela vida lá em cima. Não. Aleluia. Deus me criou para o sofrimento. Não, meu irmão, Deus criou você e a sua casa para a alegria no céu. Mas o que falta para isso acontecer? Depende de você. Quer levar com Deus a responsabilidade da sua casa lá em cima? É Deus dizendo, então persevera. Então lute. Então vai adiante. Não abra mão. Porque o dia que você abrir mão, você pode ter certeza que as portas do paraíso abrem e você é jogado lá no fora. Aquilo que Deus colocou sobre a minha responsabilidade, o dia que eu abrir mão, Deus me tira do paraíso e me joga lá fora. Glória a Deus. Chamado processo. Cada processo é um propósito. Você estava fazendo o que, Adão? Você está nu. Aí Deus agora vai e chama a tua esposa, vem cá. O que houve? Imagina Deus agora perguntando, o que houve, meus filhos? Filhos, hein? O que houve, meus amados? Eu sabia. Eu sabia. Ele sabe que você vai chorar hoje, mas vai sorrir amanhã. Glória a Deus. Ele sabe que você vai desanimar hoje, mas amanhã ele vai colocar você de pé. Ele sabe que você está passando luta hoje, meu irmão, mas no plano de Deus já é o plano para você sorrir amanhã. Sobre a Aleluia. Aí eu estou
a luta que você passa hoje é experiência para sua casa sorrir na abundância amanhã. Aleluia. Mas o que eu tenho que fazer? Não abrir mão. Glória a Deus. E aí, Adão? Adão era de Deus. E Deus só esperando um ato de confissão. Deus não foi julgar Adão. Deus não veio para condenar o homem. A Bíblia vai dizer que Deus ele veio para que o homem viesse a ser salvo por ele mediante a reconciliação. Seja Deus. Romanos 10:17 diz que se com a tua boca confessares, e se no teu coração creres que Deus ressuscitou você entre os mortos, será salvo. Só isso. Senhor, eu sou falho, mas me ajuda a levantar. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, estou passando um problema familiar, mas restaura, traz de volta, tira essa barreira, blinda minha vida, blinda meu casamento. Pedir socorro a Deus não é vergonha. Vergonha é abrir as portas do paraíso e deixar sua casa ser lançada do lado de fora. Ah, mas Deus foi lá para cobrar homem? Não, Deus não foi para cobrar ninguém. Você olhar na Bíblia, você vai pegar dinheiro do Apocalipse, você não vai ver falar que Deus foi lá para cobrar Adão, porque Adão tinha pecado. Não. Deus tinha um compromisso com todas as etapas. Toda virada Deus tinha um compromisso. Agora imagine, meu amado, Deus chegando lá naquele lugar de compromisso. Aí tinha uma cadeirinha, vamos simbolizar uma cadeirinha para Deus, uma cadeirinha para Eva e outra para Adão. E Deus ali só mostrando, rapaz, ó, bênção, paraíso, tudo de vocês, eu tenho orgulho da minha criação. Aí uma certa feita Deus chega lá e só tem cadeiras vazias. Cadê Adão e cadê a Eva? Era Deus dizendo, cadê o lugar da comunhão? Uma coisa que eu acho linda dentro da Bíblia é toda a história da humanidade. Deus ele nunca abriu mão da criação. Incessantemente Deus está batendo na porta do coração endurecido do homem. Incessantemente o homem desobedece, transgride, falha, se distancia, mas Deus ainda está procurando o homem. Aleluia. Rapaz, se nós errássemos e falássemos com Deus assim, eu não quero servir a Deus, e Deus chegasse uma bomba e matasse o homem, ele tinha 1000 motivos para fazer isso. Tinha. Além dele criar o homem desobedece, o homem é pirracento. Ô rapaz, criaturazinha desobediente, pirracenta é o tal do homem. Mas nós somos mesmo. Aí Deus fala, passa por aqui, o cara vai por aqui. Aí Deus fala para ela, não passa aqui. Ela vai, ela tenta dar uns pulinhos para ver se consegue pular por cima, mas vai ficar no buraco. Filho é terrível, filho mexe, você está puxando a orelha de filho. Mas o que mais me agrada nessa palavra é que o amor do Pai ainda continua mesmo. O que ainda me chama é que o amor de Deus ainda é incondicional. É Deus dizendo, eu não importo com o teu passado, não importa o que você fez, se você é desobediente, mas o meu amor por você e pela sua casa ainda continua o mesmo. Deixa eu pensar o que quiser pensar de você, meu irmão. O que Deus está dizendo para você é: o meu amor pela sua família continua o mesmo.
Então Deus tinha abrido mão. Errou, desobedeceu, comeu lá do fruto lá. Tchau, some do paraíso. Deus ainda foi lá esperando. Infelizmente, hoje os nossos dias são lastimáveis. Atitudes de Adão e Eva. Deus esperando um abraço de reconciliação. Muitas vezes Deus ainda recebe a culpa pelos seus próprios atos. Você desobedeceu, meu filho? Sim. Mas por que, filho? O cara vai virar para Deus, meu pastor, e vai falar: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu que me enganou. Atribuiu a sua culpa da sua irresponsabilidade a Deus. A mulher que o Senhor me deu me enganou. E você, Eva? A serpente me enganou. Se coloca de pé. Mas Deus ainda está de braços abertos, Aleluia, Deus. esperando a reconciliação. Glória. Deus ainda está de braços abertos, Maravilha, Jesus. esperando que o homem volte para o jardim. Glória, glória, glória. Aí alguém pode dizer: Adão foi expulso do paraíso, mas o jardim ainda estava esperando por ele. Maravilha. Mas o jardim ainda estava esperando por ele. Glória. Mas o jardim do Éden existe, está no céu. O que o jardim do Éden está fazendo no céu, Diego? Esperando por eu e você, Glória a Deus. para ser habitado por aquele lugar. Glória a Jesus. Deus, ele dá sentença pela queda do homem, mas ele não dá sentença da condenação do homem. Mas por que, evangelista? Porque o amor de Deus para comigo e com você é maior do que a nossa desobediência. Você vai virar para a tua família agora. Vira para a tua família, vira para a tua família. Vira para a tua família. Por que você vira? Fala bem assim, ó: eu não abro mão de você. Não. Naga chora, bacala, baixandará. Deus está dizendo assim: eu não abro mão de você. Missionário, vem cá adorar aqui. Enquanto você adora, meu irmão,